Olá, tudo bem por aí? Tá tudo bem por aqui. Eu quero te contar uma coisa. Você sabia que ao longo da história as expressões racistas foram naturalizadas e amplamente aceitas na sociedade? Pois é, essas expressões como samba do crioulo doido, criado mudo, feito nas coxas e tantas outras expressões fortes são frutos desse racismo estrutural, que vem só reforçando as injustiças e os preconceitos. E falar sobre este assunto abre um leque de questionamentos e possibilidades de combate. E para falar sobre isso, a gente traz uma mulher que é pesquisadora, mestra e apaixonada pelo que faz e combate o racismo 24 horas. Estou falando da professora amada Francisca Nascimento. Obrigada pelo elogio. Talvez um pouco exagerado, mas muito obrigada por Não, você é tudo isso, nada de exagero. Porque Obrigada, há mais de 20 anos que você está ali ensinando em sala de aula e fora dela, você está transformando vidas de pessoas que nunca talvez se viram como pessoas pretas ou não viram como pessoas capazes de combater o racismo. E você, sem querer, ou talvez querendo muitas vezes, você acaba deixando uma semente no coração dessas pessoas que deixou no meu, quando eu fui sua aluna. Eu agradeço muito a sua presença, estar aqui nessa primeira temporada do videocast Presença Preta. Okay. Na realidade, você disse 20, mas na realidade está com 40. 40? Né? 20 só na faculdade. na faculdade. Quando eu fui para lá, eu já tinha uma caminhada grande na educação pública, como professora e também como coordenadora pedagógica, né? E na militância social mesmo. Né? É isso. Né? Mas eu gosto, inclusive, de fazer isso. E tem que gostar mesmo, né? Porque você entende quando você gosta, porque você vê que é transformador. Sim, que é transformador, né? E uma das coisas que eu mais acho interessante é que, em 83, 85, por aí, quando um grupo de jovens em Teresina começou a não alisar o cabelo, né? Acho que a gente já fazia essa discussão sobre a questão racial, se aproximando também de 88, que era o 100 anos da abolição, né? Então já tinha todo o movimento, uns 3, 4 anos antes, né? De conscientização e tal. E éramos poucas, né? Então, uma ou outra, às vezes a pessoa dizia assim, minha mãe às vezes dizia, você vai para onde com este cabelo desse jeito? Aí eu brincava com ela assim, mamãe, eu só tenho esse, né? E hoje, quando a gente vê, assim, eu acho que uma quantidade imensa, eu acho que pelo menos 50% das mulheres negras hoje não tem mais essa preocupação de alisar o cabelo. Quando eu vejo as meninas jovens, né? Estão se assumindo, se assumindo o cabelo, fazendo trança, penteando para cima, não é? Porque a gente era obrigada sempre a pentear o cabelo para baixo e amarrar. E as meninas agora com aquelas, né? Com aquelas coroas maravilhosas de cabelo alto. Eu me sinto assim muito feliz porque eu sei que eu fiz parte desse processo, né? Exatamente. De não só na teoria, reconhecimento mas no pessoas, exemplo né? mesmo de começar a não alisar, de começar a fazer trança, né? Então, eu acho que sim, que a gente vê o resultado. Né? Professora, você teve ausência ou teve referências de pessoas pretas na sua vida? Olha, minha família é família de negros e negras. Eu digo voltado para se observar e de reconhecimento Não, assim, não. Não havia negatividade, mas também não havia reafirmação por conta dessa própria consciência. Como eu digo, a minha mãe dizia assim, minha filha, pode dizer que você vai com esse cabelo desse jeito? Essa história agora de você ficar fazendo trança, o que é que as pessoas vão pensar, não é? Ou seja, tinha aquela preocupação mesmo de evitar que fosse mais discriminado porque andava de trança ou fosse ainda mais discriminada porque o cabelo não era alisado, né? O sair do padrão poderia te causar. Poderia causar esse mas eu acho que foi no movimento social mesmo, né? Eu fui muito cedo para a Pastoral de Juventude, assim, da Igreja Progressista, me envolvi com o pessoal da Teologia da Libertação, né? Ainda muito cedo, com 16 anos, 17 anos, né? E depois, aí aqui em Teresina a gente começou a criar pequenos grupos de movimento negro que a gente via na televisão, o pessoal de São Paulo fazia, o pessoal do Rio de Janeiro e tal. E a gente saía de Teresina para ir para esses encontros, né, de pastoral de juventude, de movimento progressista da Igreja da Teologia da Libertação, e já encontrava muitas pessoas que já estavam nesse processo. Né? Então, um grupo aqui
eu, Hortência, depois os irmãos Bezerra também, que né, o Fifi, né, o Assis. Queridos. Era muita gente. O Piseca, a Sônia Terra. Que turma. Posteriormente a Trindade, porque como a Trindade Sim. é mais jovem, né, às vezes o pessoal diz assim, tudo começou com a Trindade. A companheira teve uma importância grandiosíssima, mas ela já entrou, Mas a ela, coisa já ela se destacou andando. muito mais na política quando ela já começa... Não, mas também no movimento negro, né? Mas Sim. assim, ela não iniciou com ela, porque como ela é mais nova, então ela veio depois, né? Já com toda a garra. E eu acho que o primeiro grande passo que a gente fez foi mais ou menos em 87, quando nós fizemos a Festa da Beleza Negra, a primeira Sim. Festa da Beleza Negra. Que maravilha. Nos preparando para festas. 88, porque em 86, 87, a gente já estava... O movimento negro no Brasil já estava pensando nos 100 anos da abolição, né? Então, muita coisa começou a ser pensada e feita, não é? E a gente fez a Festa da Beleza Negra. Em 88, a gente fez muito movimento em Teresina, debate na Câmara Municipal, né, nos bairros. E era um período onde o movimento de bairro era bastante forte, né? Pelo movimento pela moradia, um movimento de mulheres, um movimento contra a caristia, né? Era um movimento, assim, muito forte. E a gente estava lá fazendo junto todo esse debate, né? Todo esse debate. Já tinha também um fundo político, muitos de nós também já eram filiados ao PCdoB, principalmente ao Partido dos Trabalhadores, e praticamente todas nós éramos do movimento de base da Igreja Católica. Então, dava aquele movimento, não é? De fé e política, não é? Aquilo, e a gente foi levando, assim, a coisa foi pegando. E vocês debatiam infinitas questões, óbvio, né? Focadas no movimento preto, no movimento negro. E a gente destaca um desses pontos, que é o que a gente vai falar aqui no Presença Preta, que é sobre essas expressões racistas. Porque são linguagens, e o que pesa muito as linguagens verbais, porque fica muito claro, porque fica muito nítido, né? Posso até dizer muito claro, fica muito escuro mesmo, né? Assim, negritado. E além disso, tem as linguagens não verbais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a linguagem verbal são essas palavras, essas expressões que a gente conhece e tenta combater. Como tem muitas, infinitas, assim, expressões que se a gente colocar aqui, a gente vai passar umas 2 horas falando de cada uma e suas origens, mas a gente vai citar algumas delas. E também tem as linguagens racistas não verbais, que é com o olhar, ou com o corpo, com a vestimenta, com como você se porta, como o seu corpo está presente nos lugares. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, professora. A gente pode até dizer que a diferença, por exemplo, entre, digamos, a discriminação com o judeu, né, se daria dessa questão da apresentação. Por exemplo, um judeu branco, ele passa por aqui, ninguém, né? Nós, os negros, estou falando o judeu porque a história dessa discriminação realmente que eles sofreram, apesar de que agora estão fazendo o contrário com os palestinos, né? Estão destruindo os palestinos. Mas eu sei. E nós não. Quando nós chegamos, nós não temos como nos esconder. Antes a gente queria se esconder, agora a gente não quer mais. Mas mesmo que a gente quisesse, nosso cabelo não deixa, nossa cor da pele não deixa, nosso nariz, nosso corpo se apresenta, não é? Então, eu acho que isso é uma coisa muito particular, muito destacada na questão do racismo contra pessoas negras, não é? E isso vai possibilitar, não é, que vai desenvolvendo foram se desenvolvendo várias expressões, né, muito forte no sentido de dizer que a nossa cor, nosso cabelo, o nosso jeito de ser é negativo, é ruim, né? É inferior. E isso vem lá da escravidão? Vem sim da escravidão, mas 130 anos depois da escravidão, mais de 130 anos depois da escravidão, se isso continua, então não tem mais a ver só com a escravidão, né? Não tem a ver mais só com a escravidão. Então, é uma reprodução mesmo que estava em todos os lugares, inclusive nos livros, né? Então, não faz muito tempo onde a representação de família era o pai saindo para trabalhar com uma pasta na mão, a mãe em casa fazendo comida, 2 meninos, um menino mais velho, e maior e mais forte, a menina menor, e uma doméstica negra de avental atrás, né? Descalço. Então, essas expressões eram como em todas as novelas do Brasil, né?
Muito recentemente foi que a gente começou a mudar. Então, essas reproduções todas, né, de relacionar o negro, por exemplo, com mau cheiro, né? Então, nós negros e negros, era relacionado com pessoas mal cheirosas, né? E as próprias palavras que vai nos classificando. Eu não, principalmente uma muito conhecida, né? Cabelo bom e cabelo ruim. Né? Cabelo Ou seja, bom, cabelo liso, isso ruim, era de uma grosseria, não é? Nós não vamos, além da própria questão de relacionar a nossa linguagem, o nosso jeito de ser, não é? As nossas religiões, como coisas demoníacas. Não é? Então, que, inclusive, tem uma expressão disso que é volta para o mal, oferenda. Essa expressão é terrível porque ela traz um preconceito com a religião de matriz africana e de que é ruim tem que voltar. Volta, nada disso fica aqui. Então, isso remete muito a isso. E é o que você falou, todas essas expressões racistas que existem até hoje, que as pessoas continuam alimentando, todas elas surgiram na escravidão e continuam sendo alimentadas por pessoas, por machistas, pelo racismo estrutural, que é muito forte ainda. Muito. Então, assim, muitas delas têm essa origem, né, professora, de como eles viam essas pessoas pretas e aí eles imaginavam e deduziam e criavam essas expressões justamente só para marginalizar a pessoa preta. E desclassificar e colocar no lugar de inferioridade. E isso vai se reproduzir muito na música, por exemplo. Né? O seu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor, mas como a cor não pega mulata. Essa mulata música não pode ser mais tocada em carnaval e nada. E isso passava completamente batido, né? E aí, quando é mais ou menos, eu acho que o quê? No início dos anos 90, mais ou menos, aí me surge a nega do cabelo duro. Né? Que teve já uma reação muito forte do movimento negro do Brasil inteiro, mas essa música tocava obrigatoriamente todos os domingos em todos os programas da Globo. E cantavam essas músicas como se estivessem valorizando. Então, assim, é uma música muito forte, agressiva, mas fazia com que a gente entendesse que era uma música de valorização, e não é. E além de chamar... botar a nega no cabelo duro, ainda era uma expressão que eu não vou nem repetir aqui, de cunho sexista, né? Total. Falando do batom, passar batom não sei aonde, né? Ou seja, e foi agora, muito recentemente. Então, a gente ainda continua vendo muitas músicas de cunho racista. Mas agora, por conta da própria postura do movimento social, do movimento negro, essas coisas começam a se dar de forma um pouco mais rara e também, muitas vezes, de forma mais não tão explícita, né? Não tão explícita, né? A primeira novela da Globo que colocou uma protagonista principal preta foi A Cor do Pecado. Né? Olha o nome, A Cor do Pecado, que é uma expressão racista também. E foi um dia desse, né? Um dia desse. Ou seja, a mulher negra, não é? Que faz o homem branco pecar. Esse homem branco é casado com uma mulher branca também, não é? Que é a cor dela. Mas ele trai, por quê? Porque é aquela mulher sexualizada, totalmente. Não é? Que serve para, não é? Para isso. Para isso, que a gente não fica nem repetindo aqui para não reforçar. Portanto, ela é culpada pelo pecado masculino. Pela cor. Pela cor. Se eu sou uma mulher preta, eu estou induzindo você a atrair a sua esposa, eu estou induzindo aos homens olharem para mim e sexualizar o meu corpo. Sim. Portanto, o pecado não é do homem, o pecado é da mulher negra. Né? Exatamente. Ou seja, vira a chave. Né? Nos vendo novamente como objetos. Né? Exatamente. Como objetos sexualiza esse corpo, né? E além dessas coisas bem... Posso pegar aqui? Pode sim, claro. Você tem uma pesquisa que fala sobre essas expressões racistas, sobre o racismo? Eu faço isso já há algum tempo, né? Nas escolas? Em 1900, minha primeira pesquisa sobre isso, né, foi ainda na minha graduação, né, que o meu trabalho final de graduação foi Apartheid Brasileira, que era no auge da apartheid, não é? Naquele movimento da África do Sul, pela libertação de Nelson Mandela, não é? Todo o mundo denunciando, enfim, um apartheid que já tinha
50 anos né, na África do Sul. Então, a mais ou menos em 89, 90, teve um grande movimento pela libertação de Nelson Mandela e contra o apartheid. Então, eu lembro que a minha dissertação, o meu trabalho de final de curso foi Brasil, apartheid brasileira. Né? Racismo brasileiro, apartheid brasileira. Então, e depois, quando eu fui para o mestrado, eu também escolhi essa temática, né? Trabalhando como se dá a questão do racismo da escola. E uma das coisas que a gente observou, que além das linguagens mesmo muito diretas, né? Como as expressões em relação ao cabelo, como as expressões em relação à religião, a gente vai ver outras formas muito diretas, né? Muito explícita de racismo dentro da escola, não só na escola, na televisão e tal, mas, no meu caso, eu trabalhei na escola, que era aquilo que parecia não ser racismo. Né? Aparentemente não teria expressão, a questão do racismo. E o que eu chamo aqui no texto é de racismo subjacente. Né? Aí só um pedacinho. O que seria, portanto, linguagens? Meu tema do meu trabalho era linguagens escolares, linguagens escolares, como a escola, através das diversas linguagens, ela traduz o racismo, ela replica o racismo, ela vai reforçando e repetindo. A gente diz, linguagem subjacente seria aquelas expressões que aparentemente é isenta de ideologia, aparentemente ingênua, no instante que está presente dentro da escola. Por exemplo, a forma como a escola decora no Dia das Mães, no Dia das Crianças, no Dia dos Pais. Hoje, no dia a dia, hoje as escolas já têm um pouco mais de cuidado. Acho que depois com a obrigação do ensino da história afro-brasileira. Mas, ou seja, ainda é predominantemente de cartazes brancos, né? Com mulheres brancas, né? O desfile de beleza na escola, que eu acho um absurdo. Eu sou totalmente contra a escolha da rainha da escola. Eu acho que a escola tem que escolher o que se destaca na nota, o que se destaca na solidariedade. Mais para a educação e não para o corpo, para a beleza, porque isso já tem outros caminhos. Outros caminhos, né? E nem só destacar também sua nota. Tem alunos que não é nem tão bom de nota, mas ele é ótimo. Ele é criativo, é um solidário. Exatamente. Ele é bom no esporte, ele é bom na arte, ele é um aluno comunicativo, ele colabora. Ou seja, são essas questões. Observar as potencialidades do aluno, né? Mas, na época que eu fiz, eu observei bem essas questões mesmo das ilustrações, né? E a gente via, aí teve um desfile de beleza que foi assim, foi um presente para mim. Eu terminei me centrando o meu trabalho muito naquilo, né? Porque eram 6 meninas brancas, uma negra, não é? Apenas uma negra, e no processo a negra foi a primeira a ser desclassificada. Né? E no final venceu uma menina branca. E aí eu conversando com professores e alunos, nenhum reconheceram que era isso. A maioria disse que é porque a menina negra era que tinha roupa mais simples. Né? Ou seja, não porque era preta. Então, o que você vai ver... Fica camuflado, né? As camuflações, né? Quando você chega com esse seu lindo cabelo em determinado lugar, indiscutivelmente seu cabelo vai chamar a atenção. Né? Seu cabelo vai chamar a atenção. Ou seja, e hoje que já está bem melhor. Né? Mas mesmo assim, seu cabelo ainda chama a atenção. Exatamente. E as pessoas perguntam assim... E então, mas é lindo, e as pessoas querem logo pegar. Eu tô rindo porque eu fiz uma postagem com esse cabelo, e aí as pessoas têm o costume de ver o cabelo cacheado, assim. E aí teve uma pessoa que comentou assim, olha, não combinou com você esse cabelo. Sim. Aí eu falei, eu não quero saber que combinou comigo. Eu estou usando, eu estou me sentindo super bem e tá tudo certo. Sabe? Então, assim, as pessoas ainda acham no direito de dizer o que combina e o que não combina com você, o que você deve ou não usar. Olha, não use esse turbante, porque esse turbante vai chamar muita atenção. Vinha mais simples. Porque querem simplificar a presença da mulher em qualquer lugar. A mulher negra não pode não pode chamar atenção. Mais do que as Exatamente. Outras, né? Tem uma pessoa, uma artista daqui, que é preta, e ela chama muita atenção, muito bonita, alta, e ela sabe que ela é bonita, poderosa, né, empoderada, e ela já chegando mesmo, não tá nem para os olhares, eu não me importo, eu sou feliz, e assume isso. E aí, num determinado momento que ela estava lá, alguém chegou para ela e disse assim, pro companheiro dela, disse assim, olha, tenta não trazer mais ela aqui, porque ela chama muita atenção.
como assim? Que absurdo. Então, eu não posso também andar nos lugares porque eu chamo a atenção. Sim. Olha só onde as pessoas querem te colocar, te classificar, né? Não entendem, não respeitam e não aceitam mesmo. Você não pode ser a mais. Né? Não pode a mulher ser. negra, o homem negro, a pessoa negra não pode ser a mais. Né? E aquela história, quando você está no lugar que você tem a opinião mais firme, que você se posiciona, que você... Você vê assim, de costuma dizer, toda pessoa negra, quando tem um certo poder, fica arrogante. Gente, não pode, porque o preto tem que estar sempre naquele lugar de silêncio, de recolhimento. Sim. Exatamente. Não posso aparecer, eu não posso me sentir. As pessoas, é tão difícil aceitar isso, mas enquanto elas não aceitam, quanto mais elas entendem que não é possível, mais a gente entende que é. Que é possível. Né? É aí onde está o segredo. Se você acha que tentando romper, tentando silenciar o homem e a mulher preta, você está dando mais estímulo para que essas pessoas continuem seu caminho e continuem seguindo. Apesar que, muitas das vezes, quando elas estão nesse lugar de exclusão, elas também não têm uma rede de apoio para conseguir enfrentar, que também tem muito isso, né, professora? Então, e a exclusão para a sociedade, que aí é outra forma de linguagem, é uma forma de linguagem. A exclusão, o lugar da inferioridade é o lugar comum do preto. Né? É comum você ver assim, olha, eu passei ali no sinal, um menino tão bonitinho, lourinho, um bichinho tão bonitinho, jogado na rua. Que pena. Que pena, era tão bonitinho, era tão branquinho, lourinho. Se você vê centenas de crianças negras no sinal, isso não é pena. Não observa. É como se a criança fosse da cor do asfalto, da cor do chão, e que não passa despercebido. E aquele lugar de pedinte é normal para o negro. É isso que passa. Essas são as linguagens subjacentes. Aí, quando você vê uma pessoa loira, uma pessoa... não que eu queira, absolutamente, nós jamais vamos querer qualquer criança branca ou de qualquer cor no sinal nenhuma, pedinte. Né? Né? Mas eu entendo que a senhora... Mas essa coisa que as pessoas se tocam quando é uma criança que não é negra. Né? Ou seja, como se o fato de a criança negra estar ali é o comum, é o normal. Né? Não chama... Né? Que nem, você está em determinado lugar, né? E numa determinada loja de marca, desse tipo, e as pessoas ou ficam desconfiando de você, né? Ou não te dão atenção porque já imaginam que você não tem dinheiro para comprar objetos daquela marca, né? Então, vai lhe atender, isso já aconteceu várias vezes comigo, aí você olha assim, aí, olha, mas a gente tem aqui em promoção, olha, mas a gente tem aqui mais barato. Acho que você não vai ter condição de pagar imediatamente, né? Vai dizer assim, aí às vezes eu digo assim, não, mas eu estou só olhando, eu não sei nem se eu vou comprar nem mais barato nem mais caro. Se eu escolher o que eu vou comprar, eu digo se eu quero mais barato ou mais caro. Porque é muito comum, né? Você que a pessoa não tem condição financeira. Né? Vai logo. Ou seja, essas... E a, ai, não quis lhe ofender. Né? E às vezes, algumas vezes, você olha... então, você chega numa loja e ninguém te dá nenhuma atenção. Em loja de carro já aconteceu isso comigo, né? E quando eu falei, o rapaz disse, absolutamente, senhora, eu não tive... Realmente... É tão comum não dar atenção, né? Já concluir que você não tem dinheiro para pagar, que as pessoas não estão vendo que aquilo é racismo. É aí onde está. Porque as expressões racistas estão aí. Todos os dias, no nosso cotidiano, elas existem. Só que elas não se preocupam, não percebem que estão sendo racistas. E muitas dizem assim, mas não é a minha intenção. Óbvio que não. Assim, a gente entende, eu entendo também. Assim, não pode ser a sua intenção mesmo. Ninguém tem intenção de ser racista. Mas a grosseria, a falta de conhecimento é tão grande que às vezes assim, não tem como dizer que isso não é racismo. Não tem como falar que você não quis ser, você foi. E não percebeu isso. Não percebeu, você trabalha numa loja, olha a quantidade de pessoas que aparecem aqui. Sim. E você percebe que a pessoa preta não pode comprar o carro. Você acha que isso não é racismo? E eu estou falando do carro, mas até... Eu estou dando um exemplo do carro, porque realmente é uma loja que as pessoas não têm condição de comprar. Mais sofisticada, né? Assim, um pouco mais cara, acha que tu tem que comprar no shopping mesmo. Sem nenhum problema. No shopping, não tem problema comprar roupa em mercado. Eu compro roupa em mercado. Também. Né? Não tem problema. Mas, ou seja, quando você chega em determinadas lojas, você vê pelo olhar. Né? E eu, então, lhe dirijo e digo assim, mas a gente tem aqui em promoção. Né? Ou seja, e a Thaís Araújo estava dizendo até um dia desse, assim, essa história de quando o preto, ele chega
falando de igual para igual, e todo mundo fica dizendo, olha, negro, quando chega em determinado lugar, quer oprimir os outros, fica arrogante. Ele diz, não, não é. É que vocês já nos esperam de cabeça baixa. Exatamente. E se a gente não chegar de cabeça baixa, é porque o preto é arrogante. Né? Então, a sociedade já se tocou muito para as expressões diretas, assim, né? De cabelo, né? De expressões, mas está muito longe de se tocar por os hábitos, né? Os hábitos do dia a dia, né? Coisa de preto, coisa... Quando nós colocamos há 32 anos atrás o nome Grupo Afrocultural Coisa de Negro, a gente já tinha, e foi uma discussão que foi entre o nosso grupo, era o Lúcia Araújo, o Fifi, Sim. eu, a Ângela, era um grupo de mais ou menos umas 12 pessoas, a Hortência, os irmãos Bezerra e tal. A gente pensou exatamente nisso. A gente precisa colocar esse nome porque a gente mostrar que coisa de preto é coisa boa, né? É tanto que todo mundo diz assim, coisa de negro, por que coisa de negro, né? A nossa ideia daquela época já era isso, né? Essa ideia de dizer assim, que coisa de preto na linguagem comum é serviço mal feito. Né? E a escuridão é coisa ruim, coisa preta não presta. Que as pessoas dizem muito também que a coisa tá preta. A coisa ficou preta, hein? Eita. Pois se ficou preto, ótimo. É porque significa que a coisa tá boa, que a coisa tá maravilhosa. Tá potente, tá cheia de energia. Não quer dizer que esteja ruim, não. Bom, certo, isso aqui, que acha que serviço de preto é esse? Que serviço de negro? Serviço de preguiçoso. Serviço de preguiçoso, de que não presta. Que também essa expressão, ela vem muito também ligada à expressão feito nas coxas. Não é Exatamente. Que feito nas coxas na origem, que eles trabalhavam, né? Os escravizados trabalhavam, faziam aqueles mundo de telhas, 24 horas trabalhando, fazendo telhas, e tinha a coxa como a forma da telha. Então, começava uma telha bonitinha, mas o excesso de trabalho, de cansaço, as telhas foram ficando feitas de um jeito, porque contando o cansaço, as telhas não ficavam tão certinhas. Iguais, né? Iguais, exatamente. Aí eles, os colonizadores lá, os senhores de engenho, essas telhas foram feitas nas coxas, não sei o que, esse trabalho feito nas coxas, porque foi mal feito. Então, assim, todas as coisas que são negativas foram mal feitas, as pessoas hoje dizem foram feitas nas coxas. Essa expressão não usem mais. Pode tirar da sua linguagem, da sua fala, porque isso afeta mesmo. E é importante saber dessas expressões para você ficar consciente de não falar e também corrigir se você vê alguém falando. Uma vez eu vi um comercial de TV, vendendo mesinhas de quarto. Sim. E na tela estava escrito, criado mudo, promoção 12 de não sei quanto. E as pessoas utilizam. Então, criado mudo não se usa. Né? Essa expressão já, né, a origem dela é muito pesada, ela é muito forte, né? Das pessoas pretas que tinham que ficar sendo objetos, né? Sendo a mesa para segurar a vela em silêncio. E não podia comentar nada. Qualquer coisa que acontecesse na vida ali do tal senhor, né, entre aspas, tinha que ficar com ele sob pena de lhe cortar a língua. Exatamente. Nesse livro aqui da Defeito de Cor, né? de Ana Maria Gonçalves, a dona ameaça exatamente cortar a língua dela, fez lá determinada coisa. Se alguém souber, eu corto sua língua, né? Quer dizer, corto sua língua, que era exatamente o seguinte, era um criado mudo. Aquilo ali, ou seja, como se ele fosse nem só mudo, mas ele tinha que ser também surdo, né? Porque ele não podia escutava e fazia de conta que não estava escutando. É como se, dando um exemplo, é como se fosse essa mesa. Imagina uma pessoa preta aqui, de quatro, com as mãos no chão, joelhos no chão, segurando as canecas ou segurando os livros, sem falar nada, sem respirar, enquanto ficamos aqui conversando o nosso tempo, aqui, o tempo que a gente quiser. Então, é isso. Imagina. E dali não podia sair nada. Né? Exatamente. O mais absurdo que fosse absurdo. A ideia, ele não podia né, comentar. Né? Pois era como se ele fosse realmente uma mesa, né? E não uma pessoa. Um objeto. E o livro da Ana Maria Gonçalves, ela fala muito sobre isso. Né? E aí, muitas histórias. E de uma certa forma, toda essa discussão pode ser reduzida nessa frase aqui. Como se a nossa cor fosse um defeito. Um defeito de cor. Esse livro, quem não lê esse livro, procure, né? Maravilhoso. Aí ela diz, ela coloca aqui que ela ia a personagem principal do livro, né? Ela vai
ela tem um filho do senhor e a esposa do dominador não tinha filhos. Ela se apega ao menino e aí ela, de uma certa forma, quer ficar com o menino. E ela fica na dúvida se pega o menino porque ir para ser criado na senzala de qualquer jeito, ou se consegue, deixa mesmo com a Sinhá, que o menino tinha brinquedo, tinha tudo, era criado com muito mimo, né? Aí ele disse assim, pois é, porque quando ele for estudar, né, com a influência do padre notório, ela logo conseguiria para ele uma dispensa do defeito de cor, que não permitia que os pretos, pardos e mulatos exercessem qualquer importância na religião, no governo ou na política. Mas, com a influência do padre notório, esse defeito de cor seria superado, né? Então, ou seja, e essa expressão diz que era muito comum, né? De acordo com a lei da época, as pessoas que tinham defeito de cor não podiam, mesmo que fossem libertos, não podia assumir determinados lugares. E essa ideia do defeito de cor não se acabou. Até né? hoje. A ideia do defeito de cor não se acabou. Quando nós, que a gente estuda, depois de 40 anos, 30 anos de trabalho, você consegue ter uma casa um pouco melhor, né? Às vezes morar num condomínio, né? Às vezes ter um carro melhor, né? Aí a pessoa bate na porta e diz assim, eu quero falar com a dona da casa. E isso aconteceu com uma amiga minha, Nossa. que ela comprou uma casa ali na Umbero, né? E ela disse, bateram na porta um tempo atrás, quando a pessoa ainda abria. Aí ela, uma casa muito boa e tal, e ela foi abrir. Ela disse, eu gostaria de falar com a dona da casa, né? Como também com um professor meu da Universidade Federal, que uma vez também foi botar gasolina no carro dele. Aí ele perguntou de quem era aquele carro, né? Quer dizer, ele estava né? De que eita, o senhor é o motorista desse carrão? Achava, né? que ele não podia ter um Ou carro, seja, né? Portanto, continua a ideia do defeito de cor, né? Ou seja, para os racistas, né? E isso que eles veio como defeito, nós vimos como autoestima, nós vimos como identidade, nós vimos como aquilo que temos de mais precioso, né? Que é a nossa existência dentro da nossa ancestralidade genética, racial, de origem, né? Então, portanto, as linguagens, né, as diferentes linguagens, elas estão aí ainda muito presente, a gente precisa estar muito atenta, né? Inclusive as pessoas que ficam muito envergonhadas quando realmente dizem para você, olha, isso aqui tem um mais barato, ou então não te dão atenção quando você entra na loja, ou de repente pede para que você não venha de trânsito, e aí você diz que ela está sendo racista, e ela diz, eu não tive a intenção, nunca pensei nisso, eu não queria isso. Pronto, mas a partir de agora pense, reveja e saiba que você... Porque tudo tão comum fazer isso, né? Ter essas posturas, essa introjeção dentro da cabeça de que o poder é branco, não é? De que a política é branca, de que o poder religioso é branco, e de fato é. Tu olha assim por ministro, tu não vê preto, não você uma aqui e outra ali, sabe? Tu olha no parlamento, você não vê preto, você vê nas elites religiosas, você não vê preto, você vê na elite, ou seja, isso passa a ser comum. Né? Como é que a sociedade cresce, evolui, sendo que quem está com a caneta na mão não tem representatividade, né? Não está representando um movimento, não está representando a maioria da população brasileira que é preta. Tem uma moça... E isso é linguagem. Sim. Porque quando as crianças veem, desde quando nasce, isso, olha para os poderosos, e são brancos, e majoritariamente homens, que olha para as elites religiosas, as elites do empresarial, a elite econômica, e vê branco, vai introjetando em todo mundo que aquilo é assim mesmo. Né? Normaliza, naturaliza, não é? E aí, quando uma pessoa preta chega lá, então ele já começa a ser visto assim. E qualquer coisa que faça, diz assim, é um besta, só porque agora é rico, né? Você pensa o quê? Você é rico, mas você... A cor, né? A questão econômica, ela não acaba com o racismo, né? Isso é ruim. O que tem de positivo disso, né?
se é que pode ter alguma coisa positiva no racismo, claro que. Ou seja, a possibilidade da consciência de que aqueles e aquelas, nós, né? Qualquer um de nós, que chegue num posto, digamos assim, mais sofisticado, tanto em termos de poder como econômico, não percamos a nossa consciência racial. Sim. Né? Porque, ou seja, porque na primeira oportunidade que tiver, mesmo você tendo um bocado de dinheiro como os jogadores de futebol, a primeira coisa que eles vão ver em você é o que no século XIX, XVIII, se chamava de defeito de cor. Então, aquele menino craque que está dentro do campo de futebol, ele ainda é visto dentro dessa expressão, né? Do tal defeito de cor do século XIX. Então, que nós estamos querendo não é perder a nossa cor, nos desbotar absolutamente. Pelo contrário, não é? né? É constituir uma ideia de que nenhuma origem racial, nenhuma origem étnica, nenhuma origem religiosa, nenhuma origem humana pode ser vista como defeito. Exatamente. E sim particularidade, identidade, não é? Então, essa coisa, e nem como submissão. Portanto, se você está numa situação que você precisa ter uma postura firme, tenha. Se alguém vai dizer que você está sendo um besta porque não importa. O que importa é a gente não baixar a cabeça e continuar fazendo essa nossa missão, que nem a Débora, como jornalista, está fazendo, né? E que bom, né, que já tem um espaço importante na mídia. Eu fico morta de feliz quando eu te vejo na televisão. É assim, um orgulho imenso, né? Ou seja, a gente vê que pessoas como você faz questão de pegar aquele lugar que você conquistou para fortalecer a nossa luta e para tentar superar o racismo. Então, para você está super de parabéns. E eu faço isso porque tenho você, tenho tantas outras mulheres piauienses que estão aqui perto de mim, que eu tenho contato. Que bom, agradeço tanto. Eu até publiquei ontem, assim, eu agradeço tanto ao universo a oportunidade de ter contatos com mulheres pretas tão conscientes, tão potentes, porque eu me inspiro e aprendo e percebo que eu preciso seguir esse caminho. Então, se eu tenho um espaço, se uma pessoa preta tem um espaço de comunicação, o mínimo que seja, aproveite esse espaço e dialogue e fale sobre isso. Porque eu penso que não adianta muito você, como uma pessoa preta, estar num espaço, num veículo de comunicação, no meio de comunicação, e você não se enxergar como pessoas pretas e não trazer o discurso para esse lugar, você está meio que se distanciando do movimento das pessoas e até de você mesmo, né? Então, é importante observar isso. E você falando do defeito de cor, eu fico só pensando, temos uma perfeita cor, temos a perfeita cor, temos a perfeita cor, a perfeita cor. Não é um defeito, tão perfeita, né? Que 500 anos de opressão não nos descaracterizou. Exatamente. Né? Pelo contrário, nós estamos agora no processo de recaracterização quanto mais forte, porque não é um defeito, é uma qualidade. Assim como ser branco não é um defeito, assim como ser judeu, indígena, árabe, qualquer outra não é. Não. E que a gente está trazendo para cá, preto, porque tem mais propriedade para falar. Não, mas é o nosso assunto aqui, que de fato é o peso maior sobre nós. Exatamente. Então, assim, mas a gente sabe que não é só com a gente, que as pessoas indígenas enfrentam muito, elas não conseguem nem ter suas terras, não conseguem nem ter a sua casa, ter seu espaço. Ainda está nessa luta no país de buscar os seus espaços, de conseguir segurar seus territórios. Né? As pessoas não brancas também, assim, que estão nesses lugares. Então, se a gente for parar para observar, esse racismo, ele está entranhado, ele está forte, ele está ali, mas com espaços, assim, qualquer movimento, qualquer oportunidade a gente tenta combater. E tem uma pessoa que vai participar agora aqui do videocast, que ela é uma estudante do ensino médio, é atriz, e ela fala muito sobre então, esse defeito de cor. Praticamente todos os dias as pessoas olham para ela assim. Sim. E ela relata um pouco sobre esses episódios, esses momentos que ela viveu, né, sendo vítima do racismo. Vamos acompanhar? Sim. Eu me chamo Sâmia e tenho 16 anos. E hoje eu vim contar os relatos de racismo que eu já sofri. Bom, desde quando eu era criança, eu fui influenciada a não gostar muito do meu cabelo, a não gostar principalmente do volume do meu cabelo. Então, eu usava mais ele amarrado, ou então eu fazia o que desse, assim, pra
não deixar ele com volume. E aí eu cresci, né, com essa insegurança. Mas eu tenho aprendido a gostar mais do meu cabelo. Eu passei por transição também. E aí eu tô me descobrindo mais com o meu cabelo. Eu uso ele mais volumoso agora. Eu amo o volume dele, inclusive. Bom, a primeira vez que eu sofri racismo em público foi quando eu tava num ônibus. Aí eu entrei, foi ano passado, eu acho. Início do ano passado. E aí eu entrei, aí eu passei a carteirinha e tal. E aí eu fui sentar do lado de uma senhora. E ela tava me olhando assim, ruim, estranho. Aí eu só, ignorando assim, eu sentei do lado dela. Aí ela se afastou assim, né, porque ela tava do lado da janela, ela se afastou assim pro canto. E aí eu olhei ela assim, de canto de olho. E aí eu até estranhei assim, né, de primeiro momento. Mas depois eu só continuei ali e escutando minha música. Ignorei, sabe? Porque é isso, gente, é vivências. A segunda vez foi quando a mãe de uma pessoa que eu tava, assim, de namorinho, sabe? Descobriu que a gente tava tendo um rolo. Aí ela me mandou mensagem, inclusive foi só pelo celular. Ela me mandou mensagem dizendo que era pra me afastar e tal, porque eu era inferior a eles e tal. Aí, e falou tudo aquilo, né, que a gente já sabe. E aí, eu fiquei até assim, né, porque, tipo assim, era a mãe de uma pessoa que eu gostava. E aí eu fiquei, assim, um pouco tocada. Mas, depois eu só ri, depois, porque parecia piada, né, do que eu tava lendo. E aí eu aí eu deixei ela conversando lá, entre aspas, né? Ela querendo comprar briga sozinha, porque eu não ia me rebaixar ao ponto de... Porque se eu me rebaixasse, eu ia estar sendo pior do que ela. Aí eu só deixei ela lá querendo comprar briga sozinha e segui minha vida. Deixei lá e bloqueei ela. E é isso. Pelo que eu me lembro, é isso. É os relatos que eu tenho. E é isso. Linda. Sâmia, tu é tão linda, tão linda. E é tão triste ver esses relatos, assim, mas como você teve sabedoria, né? E não, pelo menos nesse momento, e não discutir, não se rebaixar, porque realmente você... Ela disse, eu não vou me rebaixar, não vou brigar. E realmente você não vai se rebaixar com qualquer pessoa, não. Você vai... Às vezes também o silêncio, ela diz muita coisa, né? E também, se você combate também... Pelo que o que ela diz, eu faço uma pergunta que acontece com muitas vezes, é sobre essa ação. Quando você é vítima, quando você percebe que alguém foi racista com você, chega um determinado momento da vida, de experiências, que você combate ali na hora. Você já bloqueia. Opa, não é assim. Você foi racista, você já... Outras vão para casa, vão pensar, vão entender. Então, assim, não tem um método de combater o racismo. Como você vai combater? Assim, tem muita gente que fica... mas eu sei que que fulano foi racista comigo, mas eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que dizer, foi despreparado, eu estava desprevenido. Então, assim, também é muito complicado. Eu queria que você falasse sobre isso, para nesse momento, o que fazer, assim, ficar... Não sei, eu queria que você falasse. Primeiro que você realmente não está preparada para aquilo. Né? Eu estava vendo uma imagem ontem, parece que foi na televisão, que uma vendedora de acarajé, me parece que na Bahia, né, passou um casal de turista e depois ela viu que o celular não estava, alguma coisa assim, e ela voltou achando que a mulher tinha botado o celular dentro da roupa. O que é que ela fez? Ela começou a tirar a roupa inteira. Começou a dizer, você é um racista. Aí com aquelas, né, com todas aquelas roupas, né, das vendedoras de acarajé, ela começou a tirar a roupa, entendeu? Foi assim uma coisa... aquele desespero naquele momento em relação ao que ela que estava ensinando, e era um casal de argentino, né, que estava com ela, e ela começou a tirar a roupa, entendeu? Tirou aquelas roupas todas e ficou só com roupa íntima,
E aí, dali ela já foi para a delegacia. Aí começaram a pedir desculpa, o casal ofereceu para ela R$200, R$250 para ela não ir. Ou seja, porque ela está todo dia naquele ponto. Sim. Né? Ela serviu a eles o acarajé que eles queriam. Imediatamente vem essa coisa de dizer que a pessoa roubou o celular. Então, a gente não está preparado para aquelas situações. Sim. Né? Então, eu acho que, às vezes, a gente, de fato, combate na hora, né? E outras vezes, realmente, você vai entender depois, né? E, às vezes, você vai direto para a denúncia mesmo. Né? Porque o que é perceptível, né? Quando essas pessoas elas são agressivas, quando está muito claro, né, fisicamente, verbalmente, é um tempo que nunca ninguém está preparado, de fato, para responder, né, para agir. Ou pelo menos eu passei muito tempo para corrigir as pessoas. Antes eu não sabia, eu ia para casa, eu chorava e pedia para não passar por aquilo mais. Aí no outro dia eu estava sendo vítima de novo. Então vai muito também das pessoas. Quem é muito próximo a mim, eu espero uma oportunidade, uma estratégia. Que eu também estou trabalhando isso, assim, que é muito, muito próximo. Educativa. Olha, se você foi racista, isso não é legal. Ou então, se é um pouco mais distante, eu espero uma outra oportunidade. Eu crio uma situação futuramente para falar sobre o episódio, falar sobre a atitude que a pessoa teve, como... Isso, assim, também meio que educar. Claro que a gente também está nesse lugar só de educar as pessoas, né? E aí você falou uma questão, né? Que é a questão que não pode, que é a questão do silenciamento, né? Sim. Eu acho que... a denúncia, quando é o caso mais sério, eu acho que realmente tem que denunciar, deve procurar as instâncias, né, de denúncia. Essa coisa de que pessoas mais próximas, a gente... Aí tá bem aqui conversando e de repente, olha, olha, amiga, tu tá na minha lista negra, né? Nossa. Imediatamente a gente tem que chamar... Amiga, não é assim, essa linguagem não dá. Ou mulher, não sei o quê, mas eu não aguento esse meu cabelo ruim. Então você tem que dar um toque, não é? E se outras pessoas, eu acho que você tem que dizer alguma coisa na hora. Tipo assim, a pessoa assim, eu posso. Então, esse cabelo é de verdade? Quantas vezes eu acho que ele deve ter perguntado para si se teu cabelo é de verdade, né? Posso pegar? Não, você não pode pegar no meu cabelo. Não precisa você pegar no meu cabelo. Eu digo assim, não é? cabelo crespo e cacheado é que nem obra de arte. Só aprecie de longe, não precisa tocar. Só veja. E disse, eu acho tão estranho, porque, gente, mais da metade, principalmente no Piauí, muito mais da metade de nós somos negros, negras, das diferentes tonalidades de pele e com cabelos das diferentes tonalidades de crespos, né? Sim. Não é para ninguém ficar tão admirado quando você chega com o seu cabelo lindo e maravilhoso em algum lugar. Mas aí é onde está a questão, entendeu? Porque as pessoas ainda têm esse racismo velado e elas veem cabelo as crespo pessoas feio. pretas com seus cabelos, com suas vestimentas e suas cores como exótico. A questão do exótico. Então, assim, é por isso que elas se surpreendem. Porque acho que você não pode andar com seu turbante, com seu cabelo alto, com suas roupas coloridas. Porque, ai, que linda! Meu Deus, que linda! E fica tratando... Isso é um horror. Sim. Não que você não queira ser chamada um de linda, mas uma crítica, um hater. O que é como se você fosse um ET. É. E assim, você chega assim de repente, ai, meu Deus, entendeu? Quer dizer, não claro que você quer ser elogiado. Isso é muito bom quando você chega no lugar que a pessoa elogia teu cabelo, a tua maquiagem, a tua roupa, a tua cor. Isso é ótimo. Mas às vezes é coisa assim mesmo, muitas como vezes se fosse um ET mesmo, uma coisa, fosse uma coisa exótica. Exatamente. Não é? Surpreende. Exatamente. E a outra forma que eu gosto de destacar que é a questão do silenciamento. Não é? Isso acontece principalmente na escola, nos ambientes assim, que é fazer de conta que você não existe. Não é? Por exemplo, uma empresa que não tem, que toda a elite, os cargos mandantes são brancos. Né? Ninguém fala nada. Não é? Isso é um silenciamento que não é bom. Não é? Por exemplo, os conteúdos que se aprende da educação infantil ao ensino superior, centrado na cultura europeia, centrado na dominação branca, não é? Os heróis, os que fizeram, os que construíram, os que precisam ser ovacionados, os que estão escritos nos livros, não é? Branco, 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 e como se
as pessoas negras também não tivessem feito parte daquela história. E não tivessem tido, não tivesse tido ações e funções indispensáveis na construção dessa história. Então, os livros estão melhorando, felizmente, e isso também é uma conquista nossa, porque fomos nós que começamos a reclamar, luta, né, dessa ausência, né, da história negra, dessa ausência da nossa participação registrada ali no livro. Né? Então, esses silenciamentos, né, então, não é mais possível que a gente silencie. Sim. Tem que dizer, tem que chamar atenção. Tem que botar mais gente preta nos cargos de decisão na política. No Estado, na Prefeitura, no governo federal. Nós temos que estar lá. As empresas têm que respeitar minimamente as funções, no sentido de que tem pessoas pretas ali. Não é? Então, esse tipo de silenciamento, ela reproduz, de fato, uma falsa posição de que não se está vendo. Né? De que não se está vendo. Eu lembrei muito agora da história do nosso Piauí, da história do Brasil, da Batalha do Genipapo, onde muitas pessoas negras foram mortas, mas a história só é contada partindo do olhar do português que venceu, que o Piauí venceu porque teve um português que lutou, que chegou e fez tudo. Mas ainda não vi essa história contada sobre o olhar dos pretos que venceram, que conseguiram, que foi eles que derramaram o sangue. Então, se deu certo porque os negros brigaram, eles estavam à frente. E essa história precisa ser contada. Eu acho que toda essa história do Brasil precisa ser virada assim do avesso para contar de fato como aconteceu e como deve ser vista. Né? E pegando esse teu gancho, eu acho que uma virada de chave que a gente conseguiu dar foi em relação à Esperança Garcia. Total. O que nós fizemos, fomos nós mesmos, nós professores, pessoal da universidade, vocês como jornalistas e tal e tal. E eu tenho a satisfação, Débora, de ter sido uma das primeiras pessoas que fez isso. Não é? Aqui, não a minha pessoa individualmente, mas eu era assessora do deputado Olavo Rebelo. Sim. E tive o grande prazer de ser assessora junto com o defensor público Paulo Machado. Não é? E querido. Nós fazendo ali aquela pauta, né, querendo trazer questões sociais de mulheres, de negro, tal. Ele nos perguntou, a mim, a Tailândia, ao Chico Antônio, ao Osório Júnior, que era, né, quem faleceu, que era assessor também, e a Ana Lúcia, se a gente conhecia Esperança Garcia. Eu nunca tinha visto falar. Isso foi em 96, por aí. Logo que eles assumiram, acho que foi em 96, 95, por aí. Aí, ninguém tinha visto falar. Pois eu vou trazer, aí ele me falou de Esperança Garcia, e amanhã eu vou trazer a carta. Nossa, me arrepio. E lá na Assembleia Legislativa, a gente sentado na mesa, né? Nós e o deputado Olavo, ele trouxe aquela carta. Quando ele leu aquela carta, eu me arrepiei inteira, porque eu já fazia militância e já tinha, né? Aí, a partir dali, foi a primeira vez, foi ali que começou a história de Esperança Garcia. Por isso que toda vez que a gente vai falar de Esperança Garcia, eu faço questão de contar essa história, porque eu faço questão de trazer a figura do Paulo Machado, que é um homem branco, não é? Que tem uma sensibilidade imensa, e isso é importante para nós, porque a gente não pode falar só para preto, nós temos que falar para todo mundo. O racismo é que nem o machismo. A sociedade inteira é responsável por essa pauta. Né? Não são as pessoas pretas que são responsáveis, pelo contrário. Exatamente, pelo contrário. Nós não fazemos racismo, nós somos vítimas. Né? Então, a partir dali, a gente começou a estudar sobre Esperança Garcia, e aí terminamos tendo a ideia de que, por que a gente não transformar o dia 6 de setembro, que é a data da carta, no Dia Estadual da Consciência Negra, ou Estadual da Consciência Negra, né? E assim foi. Só que terminou o mandato, aí no ano seguinte a Trindade já foi eleita deputada, né? Sim. E a carta, e o documento é assinado pelo Olavo Rebelo, sim, e também pela Trindade, né? Que já pegou, né, ali o bonde andando, mas na hora que chegou na Assembleia, já, evidentemente. Ou seja, e a partir daquela situação, né? E eu realmente fiquei muito interessada no tema, eu e a Ana Lúcia, né, juntamente com o Paulo, para a gente criar a lei estadual. A partir dali,
eu acho que a minha dissertação de mestrado, que é essa aqui de 2001, eu acho que é um dos primeiros trabalhos que tem a Carta de Esperança Garcia. Né? Então, porque eu disse, eu não posso deixar de botar essa carta na minha dissertação. Que eu fiz uns 8 anos depois, eu fiz a minha dissertação. E a partir dali veio outras coisas, aí vem a história do dia estadual, e a gente começou a fazer pequenas coisas, as primeiras vezes, só saía alguma coisinha no jornal, ou seja, como a gente conseguiu dar uma repaginada na história. Né? E resgatar alguém extremamente importante. Não para o povo preto, mas para a história do Piauí e a história do Brasil, que é mais ou menos o que se fez também, o movimento negro, antes de 88, com Zumbi. Com Zumbi, né? exatamente. Eu nunca vi falar em Zumbi no meu ensino médio, na minha ensino superior, nunca. Esse resgate de Zumbi se deu nos anos 80, principalmente. Né? Através de dissertação de mestrado, de tese de doutorado e tal. E em 88, Zumbi já era uma figura referência para nós. Tanto que, desculpa, que até então o Zumbi era o principal. A gente achava que tinha só o Zumbi dos Palmares. E aí depois descobre-se que não, que tem Esperança Garcia, que já fez, que Dandara. E aí vão surgindo outras e você vai percebendo a quantidade de mulheres e homens representativos que abriram caminhos para hoje, né, para essas mulheres, esses homens estarem conseguindo seus espaços, mas tudo surgiu ali, né, uma realidade totalmente absurda. Eu lhe digo, na década de 80, quando a Laura List se tornou a jornalista principal da televisão, a Laura, eu acho olha, que é a mulher aquilo ali para nós, a gente já pretas. tinha, né, aquilo ali para nós foi extremamente importante. E a Laura era muito próxima da gente, né? Ela, inclusive, dava palestra, ela, inclusive, ia para eventos que a gente chamava. Eu assistia a Laura com um olhar assim, cheio de corações. Gente, eu era criança, eu assistia e era um máximo. Eu olhava aquela mulher. Olha, não pode contar a história do jornalismo sem passar para a Laura. Que é uma pessoa extremamente sensível. Naquela época, ela ainda muito jovem, a Laura já inclusive, ela estava na televisão com o cabelo crespo. Curtinho. Né? Curtinho, crespo. Aquilo ali foi um espelho muito importante. Né? Então, esse é o não silenciamento. Né? Não só a voz, mas o fazer. O não silenciamento de Esperança Garcia, meu, seu, da Laura List e tal, né? E de muitas outras, né? Em vários momentos da história. Então, são várias frentes que a gente pode estar, né, trabalhando esse não racismo. E a Laura ali naquela televisão era uma linguagem, né? Era uma linguagem. Assim como hoje Thaís Araújo e outras meninas que estão surgindo aí na arte, né? E você vê uma quantidade muito maior de homens negros, médicos, advogados, engenheiros, mulheres pretas, né, em cargos importantes, ou seja, ainda poucos para nosso referencial de representatividade. Mas os que estão chegando lá, principalmente aqueles que chegam com uma certa consciência, é muito, muito, muito importante para a gente virar essa página. Né? Qual o episódio de racismo que mais marcou na tua vida? Na minha? Há muitos anos atrás, eu já tinha conta no Banco do Brasil. Né? Já tinha conta, entre muitos outros, né? Muito. Mas eu tinha conta no Banco do Brasil. E aí, eu cheguei, tinha um certo salário e tal, e eu terminei ganhando um cheque especial, né? E no tempo, era assim, era todo mundo lá embaixo, assim, no centro, no Banco do Brasil do centro. Aí tinha a fila geral e tinha a fila específica para cheque especial, né? E eu cheguei e fui direto para a fila de cheque especial. A moça olhou para mim e disse, ei, olha, essa aqui é só para o pessoal do cheque especial, a filha é aquela ali. E eu realmente já tinha consciência racial, eu realmente fui muito direta com ela. Eu digo assim, e você sabe qual é o tipo de conta que eu tenho aqui? Né? Eu não me lembro mais o que eu disse, só sei que eu disse, tinha 2 pessoas na minha frente, ela ficou, pedindo desculpa. Não, senhora, só queria, para a senhora não ficar esperando, não sei o quê. Mas você só disse para mim. Tem 4 pessoas nessa fila. Você só se dirigiu para mim, porque eu sou a única pessoa negra nessa fila. Né? Então, você acha que eu não posso ter um cheque especial? Aquilo ali foi muito chocante.
Entre outras coisas que eu já passei. Nossa, mas essa do Banco do Brasil, hoje eu acho que eu teria entrado na justiça. Com certeza. Entendeu? O tempo vai Teria, passando né? e você vai... E, é. assim, também é um crime. Nossa. Não deixa passar, não deixa Nossa, passar. na escola eu sofri muito racismo, tal, muito... Olha, pois... É, Eu sei que você passou por muitas coisas difíceis, mas sempre combatendo e com muita consciência. E um outro episódio, só para... Sim. Lá na Santo Agostinho, assim que eu entrei lá, não é? Eu ainda era muito jovenzinha e tal, e eu gostava muito de usar trança, não é? De usar trança. Aí eu dei aula, tal, e fui saindo. Aí na hora que eu estava na porta, o aluno falou assim, eita, maconha danada. Entendeu? A faculdade, acho que desde o CDS, a faculdade, a direção chegou a saber, né? Eu só fui voltar para dentro dessa sala, não fui grosseira, né? Fiz, assim, uma fala, aí o aluno ficou com vergonha, não, professor, isso aqui. Aí, a partir daí, eu passei alguns dias, aí levando texto, levando não sei o quê. Naquele momento ali, eu não me alterei, como eu me vi ali como uma professora educadora. E era aquilo que eu tinha que fazer, né? Ou seja... A trança, o ambiente dentro de uma sala de aula. Isso também, já como professora. E também o ambiente, ele meio que você age diferente de acordo com o ambiente. Sim. Né? Com as pessoas, você combate o racismo de uma forma diferente. Então, não tem uma fórmula. É você perceber e fazer o que for mais adequado para você naquele momento, porque o racismo já está sendo agressivo. E aí, para você não se agredir mais ainda, né? E pegar essas ocasiões negativas e horrorosas para fortalecer a nossa pauta, né? Mais importante é isso. Né? Em nome do Presença Preta, a gente entrega essas rosas em forma de carinho, de agradecimento por sua presença, não só aqui no Presença Preta, mas na vida de muitas mulheres, de muita gente, nas faculdades, nas escolas, quem foram seus alunos, que eu tenho certeza que eles carregam essa sementinha que você deixou. Eu dei a disciplina de Educação para as Relações Étnico-Raciais no curso de Engenharia Elétrica e no curso de Engenharia Civil. Eu acho que mais ou menos de 2010 a 2022, quando eu saí de lá. Todo Terezinense, e todo piauiense deve ter durante todos os 20 anos que eu passei na faculdade Santo Agostinho, me deram liberdade suficiente para não deixar passar uma data. Semana da Consciência Negra, tal. A gente sempre fazia grandes eventos lá e eu acho que ficou uma sementezinha da Santo Agostinho. Sem dúvida, ficou. E nas escolas. E aqui é todo o carinho da equipe do Presença Preta para você. Débora, você muito essa mulher obrigada. Tão maravilhosa. E eu fico muito feliz. Quero dar também parabéns para você, Débora, por essa iniciativa, não é? Você tem sido assim uma referência importante para a juventude, né? Com a sua competência diante da televisão, sempre com muita desenvoltura, parabéns. E agora já envolvida com essas pautas todas. Vamos fazer um brinde, professora, para a nossa caneca Presença Preta. Inclusive, essa caneca é sua. É sua, pode levar. Olha aí. Um brinde à sua presença, à sua existência, à sua alegria e compromisso e dedicação com as causas e questões tão importantes para a nossa evolução. Muito obrigada. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado e um beijo. E obrigada a você que acompanhou o videocast desde o começo, que compartilhou para as pessoas, viu que o assunto é interessante, necessário. Muito obrigada, agradecer a todos, todas e todes. Débora, você queria fazer só uma lembrança a uma pessoa que faleceu recentemente, o Jorjão, né? Com sua música maravilhosa, né? Negro de Alma Preta Sou, né? Essa música é uma grande referência para nós, né? Entre outros canções que o pessoal daqui tem feito. Essa do Jorjão, que nos deixou recentemente. Quem diz que cabelo de negro é ruim? Mentiu. Viva Jorjão e tamo junto. Viva Jorjão, tamo junto. Agradecer a todos e o projeto Videocast Presença Preta é um projeto aprovado da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura Secult e Governo do Estado do Piauí. Abraço forte e até o próximo episódio. Beijo no coração, quero agradecer aos nossos ancestrais, deuses e deusas, por este espaço. Até mais. Tchau, tchau.